Olá pessoal, está começando mais uma edição do programa Em Pauta. Ele que é fruto de uma parceria entre a UERN TV e o Laboratório de Narrativa Hipermídia, o Hiperlab da UERN. Hoje nós estamos aqui mais uma vez no Parque Municipal de Mossoró, dessa vez para falar sobre o Rio Mossoró. Ele que atravessa vários municípios aqui no entorno e passa aqui do ladinho do Parque Municipal. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente convida o professor de Gestão Ambiental, Rodrigo Guimarães. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite e está divulgando o livro, né? E toda a produção que a gente vem fazendo para popularizar mais esse rio tão importante para essa região. É isso aí, o professor lançou no último dia 22 de março, no Dia Mundial da Água, o livro sobre o Rio Mossoró. O professor já começa contando pra gente, né, como foi o processo de planejamento desse livro. Então, primeiramente, destacar que a gente tem aqui na região, na bacia do Rio Apô de Mossoró, nós temos universidades que há bastante tempo vêm se desenvolvendo, seus laboratórios, seus pesquisadores. Muitos deles trabalham com assuntos que importam muito para a bacia, para o rio, para a gestão da bacia. Porque quando a gente fala de gestão de bacia hidrográfica, a gente está falando de uma gestão mais integrada. Não é só o rio, é o rio e o meio ambiente, né? Porque o rio só funciona se tiver um meio ambiente adjacente, conservado, né, equilibrado. Então a gente notou que tinha muitos pesquisadores com pesquisas interessantes que poderiam ser divulgadas, juntadas num livro, né? E aí foi a partir daí que surgiu a ideia de produzir esse livro. Convidamos aí vários pesquisadores da UFESA, da Universidade Federal do Ceará, que estudam aqui a bacia do Rio Apô de Mossoró, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com grande destaque aí para os professores do mestrado em Geografia, né, que acho que em torno de 6 ou 7 professores são coautores desse livro. E aí, nessa perspectiva, a gente viu uma oportunidade, né, de juntar esse pessoal, trazê-los para dentro de uma única obra que pudesse popularizar esses conhecimentos interdisciplinares sobre a bacia do Rio Apô de Mossoró. Professor, a gente observa que o livro muito caprichado, capa dura, várias gravuras, vários gráficos aqui. Conta um pouquinho para a gente como foi o processo de idealização dele, né? Ele foi financiado por algum órgão público ou foi proveniente de recursos privados? Como foi? Nós lançamos primeiro o e-book, né? Em 2021 nós já tínhamos produzido o livro, mas os recursos financeiros, porque na verdade a gente queria o inverso, queria lançar primeiro o livro impresso para depois lançar o e-book. Mas como a gente estava já com o livro pronto, resolvemos lançar em 2021 o e-book no evento internacional, um workshop internacional sobre recursos hídricos. Fomos convidados e lançamos esse livro. E em 2022 a gente conseguiu acessar os recursos que nós temos, né, os comitês do Estado do Rio Grande do Norte são parceiros de um programa da Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, que é chamado de Procomitês. Esse Procomitês ele repassa anualmente R$50 mil por comitê, por bacia hidrográfica, né? Então a gente tinha um dinheiro já acumulado e a gente resolveu direcionar parte desse recurso, né, para financiar a produção dessa obra impressa, porque a gente ainda acha muito interessante a exposição do livro impresso, né, e queria fazer também uma obra com muita qualidade, que acabou saindo uma obra muito elogiada por todo mundo que acessa, né, que pega o livro. E nesse momento a gente fez uma primeira edição, né, destacar também que o IGARN, né, Instituto de Gestão de Águas, também entrou colaborando financeiramente para a produção dessa primeira tiragem, de 600 cópias, e que a gente agora nesse momento não está vendendo essa cópia impressa, né? Quem quiser acessar pode acessar pela internet, colocando no Google o nome do livro, né? Rio Apô de Mossoró, Meio Ambiente e Planejamento. Você já consegue baixar lá nos primeiros links, já está disponível o e-book. Por enquanto a gente está distribuindo gratuitamente essa obra impressa para as principais bibliotecas. A UFESA já recebeu, a UERN já recebeu, o IFRN já recebeu, a UFC lá no Ceará vai receber, a UFRN vai receber também. Então a gente está distribuindo, depois vamos fazer um percurso na bacia para distribuir nas bibliotecas dos municípios da bacia. Professor, agora falando necessariamente sobre o Rio Mossoró, através de todas essas pesquisas, como é que está a situação do Rio Mossoró hoje? Bom, falar do Rio Apô de Mossoró é uma coisa, né? Falar da bacia do Rio Apô de Mossoró é outra coisa, porque a gente tem que compreender o seguinte: o Rio Apô de Mossoró é o rio principal de uma grande bacia hidrográfica.
A bacia hidrográfica é a área drenada por inúmeros cursos d'água, né? Esses cursos d'água vão formar subbacias que vão drenar a água para dentro do rio Apodi de Mossoró, que é o nível mais baixo, né, digamos assim. Por gravidade, toda a água desce para o leito do rio Apodi de Mossoró, e esse rio ele nasce lá no alto curso, na cidade de Luiz Gomes, naquela região serrana da Serra do Pereiro, tem algumas nascentes, e aquelas nascentes iniciam o percurso do rio Apodi de Mossoró, que atravessa toda essa bacia, percorre 210 quilômetros e vai desaguar aqui entre Grossos e Areia Branca, né, os dois municípios do Polo Salineiro. Então, falar do rio Apodi de Mossoró é uma coisa, falar da bacia é outra coisa, né? Embora estejam completamente interligados. O rio Apodi de Mossoró em si é um rio intermitente sazonal, ou seja, naturalmente um rio semiárido que só corre no período da estação chuvosa. Se não fossem as infraestruturas hídricas construídas, né, como por exemplo, a principal barragem que a gente tem aqui, que é a barragem Santa Cruz do Apodi, lá no município de Apodi. Se não fosse essa barragem, por exemplo, que acumula hoje água, né, tem uma capacidade de 600 milhões de metros cúbicos, o rio Apodi de Mossoró, nesse momento, ele deveria estar correndo água, porque está chovendo bastante, mas a partir de julho, agosto, cessaria a água de correr. Sim. É um rio intermitente sazonal por natureza, né? Então, a situação atual do rio, ela depende de alguns fatores. O principal fator em relação ao rio Apodi de Mossoró é a qualidade da água, é a questão da ausência ou ineficiência do saneamento nas cidades que margeiam esse rio, certo? Principalmente Mossoró. Eu queria destacar Mossoró, porque Mossoró, quando a gente considera os 52 municípios da bacia, a população de Mossoró, da área urbana de Mossoró, representa praticamente 50% da população da bacia inteira. Sim. A bacia que tem 14.200 km². E a área urbana de Mossoró tem poucos hectares. Então há uma concentração muito grande de pessoas vivendo aqui nessa região, né, nessa área urbana de Mossoró, e realmente assim diríamos que seria a área que mais contamina o rio daqui para baixo, né, daqui Sim. lá para o baixo curso. O rio tem um percurso, né, de alto curso para baixo curso. Então, mas assim, outras cidades também vão influenciar bastante na qualidade do rio, sem dúvida alguma, Apodi, Governador de Cerro Rosado, Pau dos Ferros. Então a ausência ou ineficiência do saneamento, né, da coleta e tratamento do esgoto, certo? É um dos fatores que torna a água do rio Apodi de Mossoró prejudicada, tanto em termos químico, físico-químico como microbiológico, certo? Esse é um primeiro fator. A questão da preservação das margens do rio. Isso não é uma questão simplesmente ecoxiita. É uma necessidade legal, porque existe um código florestal, que inclusive recentemente foi alterado, mas que ele permanece mantendo as margens do rio, né? Dependendo da largura do leito do rio, as margens são áreas de preservação permanente, ou seja, deveriam estar sempre intocadas, né? Aí depende da largura do rio, pode ser 30 metros, 50 metros, 100 metros de área de margem intocada, com a mata ciliar preservada. Isso aí protege o rio, né? A qualidade da água, protege o rio de assoreamento, de processos erosivos. Mas infelizmente, historicamente, o semiárido, né, as populações sempre, né, isso aí não é uma coisa atual, não podemos dizer que é um problema do momento, né, do século XXI, é um problema histórico que as populações já vinham desmatando, alterando, né, historicamente as margens dos seus rios. Não é só o caso aqui do Rio Grande do Norte, nem do rio Apodi de Mossoró. O rio Jaguaribe, no Ceará, e outros tantos rios, o rio São Francisco, né, vem sofrendo historicamente processo de degradação de suas margens, porque as populações, por serem rios intermitentes, elas se aproximam muito do leito do rio, inclusive plantando dentro do leito do rio quando o rio seca, né, em rios intermitentes que permanecem com seu leito seco durante o período de estiagem. Então a gente tem esses dois problemas para cuidar. Em relação ao rio, a qualidade da água, que depende do saneamento, né, e dos resíduos sólidos, né, das cidades, dos lixões, porque quando tem temporais, né, essas chuvas fortes, né, que a gente observa estão acontecendo atualmente aqui em Mossoró, essa chuva leva tudo que está na superfície para dentro do rio, né, então leva lixo sólido mesmo, consegue levar lixo, né, que está disposto ali na rua, enfim. Então, resíduos sólidos, bom gerenciamento, saneamento, né, bem feito, coleta de esgoto, tratamento de esgoto efluente tratado, jogado no rio, ok. Isso aí ajuda a melhorar a qualidade do rio.
já são medidas importantes que o poder público precisa tomar, não é isso? Precisa tomar com urgência, né? Na verdade, essa questão do saneamento é brasileira, né? Sim. Nem 50% da população brasileira é atendida por coleta de esgoto, tratamento de esgoto, né? Então, é um percentual muito baixo, né, que precisa avançar. Recentemente foi criada uma lei, que é o novo marco do saneamento, né? Com a proposta de abrir esse tipo de serviço para o capital privado, que é vista com muita desconfiança e com muita, assim, preocupação por muitas pessoas, né? Porque a aposta do governo ao criar esse marco é que com esse marco o capital privado ele vai fazer aquilo que o poder público não fez ainda, as concessionárias públicas não fizeram ainda. Por outro lado, a gente tem muita desconfiança em relação a isso, se realmente a gente não vai ter um retrocesso, né, no que já vinha sendo feito. Sim. É isso aí, professor. Agora a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco a gente continua com esse diálogo com o professor Rodrigo Guimarães, falando aqui um pouquinho sobre o Rio Mossoró. Até já! Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. A nova temporada do Entrevista está chegando e dessa vez falaremos sobre arte. No centenário da Semana de Arte Moderna, faremos uma exibição especial dos 5 primeiros episódios inéditos. É a Maratona Entrevista Artes 22, com a apresentação da curadora Sandra Benites. Um olhar sobre as influências e o futuro cenário das artes no Brasil. Maratona de pré-estreia em entrevista, dia 12, 8 da noite, no Futura. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Já estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje recebendo aqui o professor Rodrigo Guimarães, falando sobre a bacia do Rio Mossoró. Professor, a gente observou no bloco anterior que você tem uma profundidade muito grande de conhecimento sobre a bacia, né? Como foi que surgiu sua pesquisa sobre o rio? Quando foi que você decidiu pesquisar sobre o Rio Mossoró? Bom, primeiramente eu cheguei aqui na universidade em 2007, né, onde eu assumi o cargo de professor efetivo da UERN no Departamento de Gestão Ambiental. E nesse momento eu tinha terminado meu mestrado e quando foi em 2009 abriu a primeira turma de doutorado em Geografia lá na Universidade Federal do Ceará. Me candidatei e consegui passar na primeira turma. E daí por diante eu me interessei em pesquisar essa área da bacia do Rio Apodi Mossoró e foi quando eu comecei a trabalhar com indicadores ambientais. Então a minha pesquisa é toda voltada para indicadores ambientais dos 52 municípios, onde a gente consegue ter um retrato de características ambientais, socioeconômicas, a questão do desmatamento. Eu fiz todo um levantamento por município, né, o que me gerou um certo diagnóstico, um certo prognóstico dessa bacia. E a partir daí, em 2011, quando eu defendi a minha tese de doutorado, né, em 2010 foi criado, antes de eu defender a tese, foi criado o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Apodi Mossoró, que não existia até então. Em 2013 ele foi implementado, foi posto em prática, né? Se reuniram as pessoas, os segmentos. O comitê é um organismo formado pelo poder público, pela sociedade civil, as universidades, os sindicatos, os usuários de água, desde pequenos usuários, grandes usuários. Então, em 2013, o comitê entrou em funcionamento, Comitê de Bacia.
O Comitê de Bacia ele é previsto na nossa Política Nacional de Recursos Hídricos enquanto um organismo que deve debater as questões referentes ao uso da água nas bacias hidrográficas brasileiras, né? Então, ele arbitra conflitos em primeira instância, ele faz deliberações, ele diz se uma comporta vai ser aberta ou fechada em função de questões hídricas, ele pode interromper o abastecimento de algum setor, né, como irrigação, por exemplo, em função de manter a água para o abastecimento humano, que é o uso prioritário. Então o comitê tem várias funções. E aí, em 2014, já eu entrei como membro suplente no Comitê de Bacia Hidrográfica do Riacho de Mossoró. Então foi uma sequência de fatos, né? Eu tinha defendido uma tese de doutorado sobre a bacia, tinha criado, né, um potencial de conhecimento sobre a bacia, o comitê estava recém-criado e eu entrei como suplente do meu amigo, professor Ramiro Camacho, que também é professor da UERN, do Departamento de Ciência Biológica. E aí ele ficou como presidente do comitê e eu como suplente assistindo às reuniões, né? E as reuniões são sempre muito ricas, né? Porque o que eu aprendi na teoria, né, da minha tese de doutorado, eu comecei a ver a ótica da prática, né? A prática da gestão hídrica feita nas discussões do Comitê de Bacia, e aquilo ali enriqueceu muito, né, o meu conhecimento. E aí quando foi em 2018, né, na verdade no final do ano de 2017, houve uma eleição para a presidência do comitê e eu assumi a presidência, onde estou até hoje, né, 2018, 19, 20, 21, onde era para ter terminado meu mandato, mas a pandemia não deixou, a gente estendeu os mandatos até junho de 2022, que é até quando eu vou exercer o cargo de presidente desse comitê. E na presidência do comitê, um dos meus maiores compromissos desde o início era gerar conhecimento sobre o comitê, porque o comitê é muito desconhecido ainda da população em geral. Sim. Então, às vezes, a gente passa nos cantos, a gente faz pesquisa nos municípios, as pessoas nunca ouviram falar no Comitê de Bacia, conhecem pouco sobre a bacia do Riacho de Mossoró, né? As pessoas recebem sua água na torneira, mas não sabem de onde é que vem a água, né? A pessoa que está no município ali de Severiano Melo ou Porto Alegre, né? Tá ali, o cidadão mora ali, mas não tem a menor consciência hídrica, né? Vou chamar assim, a consciência hídrica, de onde é que está vindo a sua água, qual a qualidade da sua água, quais são os riscos que você está correndo. A gente sabe que a maior parte dos municípios da bacia do Riacho de Mossoró passam por insegurança hídrica. Né? Basta falar nessa seca que teve desde 2010 até 2018, praticamente Pau dos Ferros, que é um dos grandes municípios da bacia, ficou desabastecido com rodízio de água, os bairros não tinham água. Ficou também mais ou menos 7 a 8 anos São Miguel lá no Alto Curso sem água na torneira. Você imagina uma população de uma cidade inteira 7 a 8 anos sem água na sua torneira. Você imagina o que é isso? Sendo abastecido precariamente por carro-pipa, com a água que a qualidade é duvidosa. Então, a insegurança hídrica é algo que tem que ser vencido, e a primeira coisa que eu me comprometi a fazer quando assumi a presidência desse comitê foi fortalecer internamente o comitê, né, fazendo com que os membros do comitê se conscientizassem da missão do comitê, da importância que a gente estava representando lá setores da sociedade, que nossas discussões tinham que ser pautadas na ética, na eficiência hídrica, né, na legislação hídrica, né, que está acima da gente, mas popularizar esse conhecimento para que todo mundo possa conhecer a sua bacia, um pouco da sua bacia. Levar isso para as escolas ainda é um desafio que eu tenho, né, transformar esse livro, que tem uma leitura um pouco mais científica, num livro mais, vamos dizer assim, fácil de compreender, mais ilustrado, que possa estar dentro das escolas e essas novas gerações possam compreender a importância de estar participando da gestão hídrica. Água é muito importante para os seres humanos. A nossa política, ela preza pela descentralização da gestão hídrica por bacia hidrográfica, com gestão participativa, onde os comitês são protagonistas desse processo. Professor, falando um pouquinho sobre política, né? Como é que você considera as atuais ações relacionadas ao meio ambiente? Você acha que ainda são muito silenciosas, que o poder público poderia investir mais? Como é que você avalia? Olha, em relação ao meio ambiente, realmente, se você me perguntar sobre política e meio ambiente, você vai ouvir um relato de uma pessoa que foi formada num período, né, na década de 90, lá na Universidade Estadual do Ceará, onde o Brasil, na década de 90, sediou
a segunda Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, né, que foi conhecida como Rio 92, né, que falava, que trouxe à tona o conceito que hoje todo mundo conhece, que é o de desenvolvimento sustentável, né, que preza por um tripé: crescimento econômico, justiça social, conservação ambiental. Então, naquela época ali estava eclodindo no Brasil essa cultura, né, do desenvolvimento sustentável, meio ambiente, preservação ambiental. Então eu fui formado ouvindo isso, por isso que eu me tornei um geógrafo ambiental. Né? Eu poderia ser um geógrafo humano ou um geógrafo mais físico. Eu não, sou um geógrafo que trabalho com meio ambiente, porque naquela época muitos dos meus colegas estavam, né, no meio dessa euforia, né, da questão ambiental. Aí de lá para cá, muita coisa melhorou. Se você for perceber, no Brasil, em termos de política, as nossas legislações ambientais são muito boas, né? Os nossos órgãos vêm se desenvolvendo. No Brasil não tinha órgão ambiental em todos os estados, né? Hoje nós temos um órgão ambiental em cada estado. Tem estado que tem órgão mais consolidado, estado que tem órgão menos consolidado. Os municípios têm competência sobre o meio ambiente, né? Na minha pesquisa de doutorado, eu verifiquei as capacidades de cada município em relação ao meio ambiente, né? A maioria dos municípios não tinha um órgão específico para tratar de meio ambiente, e muitas vezes nem tinham nenhum órgão paralelo, porque muitas vezes era tratado dentro da Secretaria de Agricultura, alguma parte sobre meio ambiente. Não tinha um funcionário para tratar de meio ambiente nos municípios da bacia. E a competência para tratar do meio ambiente, para cuidar do meio ambiente, ela é da união dos estados e dos municípios. Então, para você ver como a gente ainda tem muito o que evoluir, muita coisa evoluiu. A criação do curso de gestão ambiental em 2003, aqui numa universidade do interior do Nordeste brasileiro, em Areia Branca, onde foi criado o curso de gestão ambiental da UERN, isso é uma demonstração da preocupação, né, da política educacional com o meio ambiente. Muitos cursos que tradicionalmente jamais imaginaram ter uma disciplina de meio ambiente, você vai na economia, aí tem economia ambiental. Vai na administração, tem ecologia de empresas. Então, essa questão ambiental hoje, na política internacional, faz parte da pauta, da primeira ordem. Todos os dias, se você ligar o jornal, você vai ouvir falar sobre meio ambiente, né? Então, eu vejo que muita coisa avançou. E nós tivemos uma ruptura nesse processo de avanço a partir da entrada, né, no governo federal de um processo de governo antiecológico, né? A gente trabalha bastante esses termos, né? E numa visão global, nós temos as pessoas que se preocupam mais com o meio ambiente, aquela política mais que a gente chama de economia verde, né? Por exemplo, as energias renováveis, o capitalismo assumindo sua responsabilidade em cuidar do meio ambiente. Ainda não é o ideal da maneira como se propõe, mas já é um grande avanço. Mas nós temos aquela política antiecológica, aquela que é contra o meio ambiente, que acha que deve se desmatar tudo, que deve se simplesmente produzir, que isso não vai ter impacto nenhum para a sociedade, para o planeta, né? Que é uma visão completamente anticientífica também, né? A ciência vem mostrando a cada dia, cada ano, novos estudos demonstrando o nosso impacto sobre o meio ambiente e que se reverte em piora, né, na qualidade de vida da sociedade, em problemas de saúde, né? Uma pesquisa bem recente agora estava falando da qualidade do ar nas cidades brasileiras. O ar que a gente respira é um ar contaminado, né, que provoca doenças, né? Provoca aumento da pressão arterial nas grandes cidades, nas cidades industriais lá de São Paulo, que tem mais poluição, que tem mais veículo, que tem mais queima de combustível fóssil. Isso é terrível para a saúde pública, né? Então, são questões que a gente tem que enfrentar no século XXI, sem dúvida alguma. Sim. Professor, essas discussões têm se expandido bastante, né? Como é que você vê? Você vê com entusiasmo a recepção de novos estudantes nos cursos de gestão ambiental, que a cada ano tem crescido mais, né? Tem tido um engajamento muito forte de estudantes do ensino médio, em movimentos em prol do meio ambiente. Como é que você tem visto essas coisas? Bom, a entrada, assim, o que a gente percebe lá em gestão ambiental, né, nos últimos anos principalmente, o curso começou muito forte. A gente tinha uma procura de 10 alunos para uma vaga quando a gente começou, e assim permaneceu por muito tempo. Quando a universidade adotou o Enem, deu uma diminuída, né? Parece que o Enem deu uma enfraquecida, né? Porque começou a deslocar um pouco o público, né? Não era mais um público só local, era um público que vinha de fora. Abriu novas oportunidades, né? Para quem mora em Mossoró, em vez de fazer em Mossoró, poderia fazer em outros locais. Aí deu uma diminuída e a pandemia aí praticamente
ela deu uma baixada muito grande assim na nossa procura, né? E aí isso também casa com a entrada de um governo antiecológico. Sim. E assim, a desesperança, né, dos alunos ao observar, né, que as falas, né, muitas vezes você vê um ministro do meio ambiente contra o meio ambiente. Então isso daí vai gerando desesperança, né? Mas eu costumo dizer para os meus alunos que a questão ambiental, em termos políticos, ela não retrocede mais. Isso é uma questão global, não adianta. Você pode ter um antiecologista lá nos Estados Unidos que saiu, né? Não se segurou, não conseguiu a reeleição. Você pode ter um antiecologista aqui no Brasil que não vai se segurar porque a pressão é muito grande, existem acordos internacionais e cada vez mais esses acordos, e aí eu vou destacar aqui uma coisa que é um problema global, o da descarbonização do planeta. São acordos globais que é manutenção da floresta preservada, exploração da silvicultura de maneira sustentável, os produtos genéticos que a floresta pode oferecer em termos de fármacos, né? Enfim, são outros tipos de uso que não significa necessariamente a derrubada da floresta e destruição das espécies e dos ecossistemas. Então a gente vê claramente que a questão ambiental ela não vai retroceder. Ela pode dar um recuozinho aqui no Brasil, mas no mundo ela não retrocede mais. Sim. Professor, agora dando uma recapitulada aqui, no último dia 22, né, o Dia Mundial da Água, foi lançado o livro sobre o Rio Apodi Mossoró, junto com ele também o documentário, né, sobre o Rio Mossoró. Aí fala pra gente agora onde é que tá disponível esse material, onde é que o pessoal pode acessar o livro e onde é que pode acompanhar o documentário. O livro, né, ele pode ser acessado, você acessa lá a plataforma do Google, pesquisa, né, coloca o título, Rio Apodi Mossoró, Meio Ambiente e Planejamento. Os 3 primeiros links que apareceram lá, pode clicar que você consegue baixar o livro. O livro já está disponível em várias plataformas, né? Então é muito simples de baixar o e-book e você consegue acessar todo o material que está no livro impresso, né? E o nosso documentário, hoje, ele está disponível apenas no canal do YouTube da TV Com UERN ainda, né? Mas ele brevemente estará disponível também no canal do CBH Rio Apodi Mossoró no YouTube, que também a gente está fortalecendo esse canal, e com essa incursão que a gente fez pela bacia do Rio Apodi Mossoró durante 8 dias coletando imagens para fazer o documentário, a gente coletou bem mais imagens do que o documentário apresenta, né? Que o documentário tem 1 hora e 2 minutos, se eu não me engano. A gente tem muito mais material que a gente vai soltar ao longo do ano aí, até dezembro, curtas, né? De 10 minutos, 15 minutos, sobre pontos específicos da bacia do Rio Apodi Mossoró. É isso aí, professor. Já quero agradecer a sua participação hoje aqui no Em Pauta, né? Falando sobre um pouquinho sobre o Rio Mossoró. Eu que agradeço mais uma vez a participação. Parabenizo aí por esse programa, né? Por estar incentivando essa divulgação científica. Essa discussão, né? Sobre meio ambiente, recursos hídricos, que eu costumo dizer, é totalmente interligado. Meio ambiente e recursos hídricos não podem ser tratados de maneira dissociada. A água depende do meio ambiente, do entorno, né? Da natureza, do solo, das plantas, né? De tudo isso. Isso produz água naturalmente. E a água também que está no subsolo, que a gente não consegue ver, mas é muito importante, inclusive, para essa região de Mossoró, Baraúna, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. É isso aí, pessoal. Lembrando que o programa Em Pauta vai ao ar toda segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Se você gostou do nosso programa hoje, não deixe de ver os nossos programas anteriores que estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta pesquisar lá no YouTube pelo programa Em Pauta da UERN TV. Lá você vai conferir toda a nossa programação. Além, é claro, também de seguir a gente nas redes sociais, através do Instagram, @UERN TV. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau!